aí pessoal, eu sou a Lia Camargo e tô aqui no canal Meu Bebê para falar um pouquinho sobre sonhos. Se nós adultos, a gente já tem às vezes uns sonhos ou pesadelos que mexem muito com a gente, né? Sabe quando você tem um sonho meio ruim e você acorda assim com uma dorzinha no coração? Imagina como que é para as crianças, né? Como que funciona ali na cabecinha deles entender as diferenças entre a realidade e um sonho. E hoje é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Existe muito debate a respeito do fato de se as crianças sonham ou não sonham. E para tirar de uma vez por toda essa dúvida, a gente já vai começar o vídeo com a participação da doutora Letícia Soster. Doutora Letícia, afinal, os pequenos sonham ou não sonham? Conta pra gente. Sim, Lia, sonham sim. As crianças sonham e sonham bastante. Podemos dizer que elas sonham dormindo e acordadas. Mas o sonho dormindo, que é a sua dúvida principal, realmente todas as crianças têm capacidade de sonhar. Nós temos o sono dividido em sono REM e sono não REM. Durante o sono REM, o nosso cérebro está muito ativado, então tem muito conteúdo, muita imaginação, várias coisas acontecem durante os nossos sonhos. Então a criança tem capacidade de sonhar. O único detalhe é se a criança consegue se recordar ou elaborar disso no dia seguinte. É sempre muito importante a gente lembrar que para um cérebro em desenvolvimento, ele não tem elaboração do que acontece. Então, essa elaboração é mais difícil, ou seja, a recordação desse sonho, colocar o sonho lá para fora, né, conseguir descrever o que aconteceu, o que sonhou, é que é mais difícil. Então, ficamos com a sensação de que esses sonhos não acontecem, mas acontecem sim, e realmente de conteúdo positivo, que é um sonho bom, ou de conteúdo negativo, como pesadelo, podem acontecer. São mais frequentes depois do terceiro, quarto ano de vida, que é coincidente com a melhor elaboração do discurso da criança também. Mas a criança sonha sim. Eu sabia que eu estava certa. Eles só não conseguem ainda explicar direitinho e entender o que está acontecendo, justamente, né, porque esse desenvolvimento ainda está em pleno vapor. Então, se eles sonham, eles também podem ter pesadelos, né? Pode. Se esse sonho for de conteúdo negativo e principalmente se incomodar a criança no dia seguinte, é um pesadelo. Então sim, a criança pode ter pesadelo. É importante ter uma diferença que é às vezes muito sutil para os pais de o que é pesadelo e o que é medo noturno. O medo noturno é quando a criança, antes de dormir, tem medo ou do escuro, ou do que pode estar acontecendo, ou do que pode vir a acontecer. O pesadelo é que acontece enquanto ela está dormindo, então está dormindo e tem aquele pesadelo. O pesadelo acontece por volta dos 3, 4 anos, que é o início de uma frequência maior de pesadelos. É importante também não confundir com os terrores noturnos. É um terceiro caso aqui. O terror noturno é da criança menorzinha, com cerca de 2, 3 anos de idade, às vezes um pouquinho mais velha, que acorda aterrorizada e volta a dormir imediatamente. Mas nisso daí a criança não se lembra, o pesadelo a criança se lembra. Ela sabe que teve o pesadelo, ela conta o pesadelo para a pessoa. Também é diferente do que nós falamos do medo noturno, que é antes de dormir. Agora, entre 2 anos e meio e 3 anos, o Fefe começou a usar a palavra medo para se expressar. Então, às vezes, ele ouve fogos de artifício, um trovão, ou vê algum bicho esquisito na TV, né, alguma coisa meio assustadora, ele fala que ele tá com medo. Então, eu imagino que isso também reflete ali, né, no subconsciente dele, na hora de dormir. Aqui em casa, a maioria das noites, a gente tem uma rotina do soninho do Fefe. Então ele começa tomando um banho com o papai, depois eu faço pra ele um leite, uma canequinha que ele escolhe e a gente vem aqui pro quarto, na cama, onde eu conto pra ele uma historinha de um livro, que é uma coisa que ele adora, e ainda fica de mãozinha dada comigo assim até ele realmente dormir e desligar. Eu acho que essas coisinhas, né, esses passos vão deixando ele mais tranquilo, vão ajudando a acalmar para ele ter um sono mais tranquilo. E mesmo assim, ainda às vezes tem umas noites que ele acorda meio chorando, outro dia ele acordou aqui gritando, e aí quando eu vim acudir, né, a mãe é mais desesperada, sai correndo pra ver o que aconteceu. Ele tava super bravo comigo, e ele tava dormindo, e eu também tava dormindo, não fazia muito sentido, então eu imagino que ele teve algum pesadelo. Eu tive que chamar o Dani aqui, que é o meu marido, pra conversar com ele, né, porque ele não queria nem saber de mim. Vocês sabem que o coração da mãe fica meio quebrado, né, nessas horas, porque você foi lá, preparou uma noite toda gostosa e tal, e de repente a criança tá brava. Mas é claro que não é culpa dele, né? Por isso, a minha próxima dúvida pra doutora é uma dica, como a gente faz para tentar explicar, para tentar que a criança entenda a diferença entre a realidade e o sonho, ou no caso, né, entre a realidade e um pesadelo. Isso é muito delicado. Sonho e realidade
os sonhos, a fantasia faz parte do contexto infantil. Então é muito importante ter muita relação com o que os pais acreditam para explicar essa diferença, né? O que é ou não é adequado naquele contexto familiar, fazer diferença entre sonho e realidade. Por exemplo, se tem algo acontecendo que é muito improvável, então colocar para a criança a improbabilidade daquele fato, né? Então, será que essa árvore de fato voa? Vamos repensar se a árvore voa e vamos contar para a criança tudo que pode ser mais próximo ou não da realidade, mas o ponto importante é o confrontamento, colocar e fazer o questionamento para a criança, fomentar na criança essa questão de que se aquilo é ou não é realidade. E o bom de ser criança é justamente ter essa imaginação fértil, cheia de ideias, super criativa. Mas se for um sonho ou um pesadelo que tá afetando ali a criança no dia seguinte, acho que vale essa conversa mais pé no chão. Agora, se for um sonho só agradável, bem cheio de ideias coloridas e divertidas, deixa a criança, porque afinal, gente, criança sonha até acordada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha com outras famílias. Um beijo e bons sonhos. Tchau!